Amém? É um prazer mais uma vez podermos estar aqui. Eu vim acompanhado da minha esposa. Queria que ela ficasse em pé. Para aqueles que não conhecem. Quem não conhecia, me conhecia ou conhecia minha esposa? É mais fácil perguntar, quem já me viu aqui? Ah, bastante gente, me viu a minha esposa. Pode sentar, querida. Eu e minha esposa somos casados há 46 anos. E de conversão temos 40 anos. Em março deste ano nós completamos 30 anos do ministério pastoral. E vivemos ao longo desses anos com experiências voltadas para as questões da família. Então, eu digo que até as nossas derrotas serviram para estruturar cada vez melhor o nosso lar, tá bom? Então, vamos compartilhar. Hoje ela não vai estar aqui ministrando. Aliás, em novembro do ano passado, ela me deu um susto dos maiores da minha vida, porque nós saímos de Olímpia, ficamos uma semana lá, aquelas águas quentes, gostosas, tranquilas. Fomos levar uma das nossas filhas para casa. Ela está morando em Minas Gerais, em Bueno Brandão, e lá, esta senhora resolveu ter um infarto, e de lá para cá, realmente, hoje ela fez 9 meses, né, você que nasceu, né, 8 meses de nascimento. Ela teve que fazer 2 safenas, uma mamária, foi um estrago tremendo, ficou vários dias internadas, UTI, cirurgia. Deus teve misericórdia de mim, tá bom? Deus é bom o tempo todo, amém? Então eu queria compartilhar com vocês hoje um pensamento que está aqui no Evangelho segundo São Lucas. Evangelho segundo São Lucas, no seu capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso de número 28. Agradeço ao pastor Nizuzi para mais uma vez não estar nos honrando aqui, nos tendo um pouco de paciência com a gente, para que a gente possa compartilhar. Hoje vai ser realmente uma palavra voltada para a realidade das famílias hoje. E amanhã a gente vai ter um tempo maior, vai ser mais tranquilo, tá bom? Eu queria convidar você a ficar em pé, para nós fazermos a leitura da palavra. E o texto diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não o podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, esta é a porção da Tua palavra que o Senhor separou para que pudéssemos dar a continuidade ao tema deste encontro, que cada família aqui possa ser reestruturada, que cada pessoa em particular possa tomar posse das promessas da Tua palavra e dos Teus ensinamentos. Dá-nos a Tua graça, Senhor, nesta noite. Ministra, Senhor, em particular ao coração de cada um de nós, e nós Te daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se, por favor. Eu coloquei um tema nessa mensagem, que é: não entre na guerra derrotado. Este texto que nós acabamos de ler é um desafio que Jesus Cristo está fazendo aos seus discípulos, promovendo um impulsionamento para aqueles que queriam segui-lo. Tanto é que no versículo 27 ele fala acerca da cruz,
Olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A sua cruz não é a cruz de Jesus Cristo, não é a cruz da sua esposa, não é a sua cruz. E cruz é um instrumento de morte. Cruz não são pessoas. Cruz não é a sogra, cruz não é o marido, cruz não é a esposa, cruz não são os filhos, cruz não é o patrão. Cruz é um instrumento para levar você a morrer. Morrer juntamente com Cristo e reviver para andar em novidade de vida. E eu tive a liberdade de tomar esse texto como base, porque a palavra de Deus em vários momentos ela pega a questão do casamento para fazer analogia sobre a questão do mundo espiritual. E eu peguei exatamente esse texto para falar mais em particular sobre a questão daquele rei que resolveu sair para a batalha. Ele resolveu sair para a batalha, mas aí ele tem que primeiro ver se com 10.000 soldados ele vai poder enfrentar o outro rei que tem 20.000. E em base nisso nós vamos fazer uns paralelos aqui em relação à família. Em primeiro lugar, desde que nós nascemos nós vivemos em guerra. Em guerra para conquistar tudo aquilo que nós sonhamos, tudo aquilo que projetamos. E quando nós estamos chegando num momento de constituir uma família, de estar implantando uma família, nós temos alguns caminhos que precisamos trilhar. O primeiro caminho é autoavaliação. Isso são 5 necessidades que eu estou relacionando aqui acerca deste caminho. Autoavaliação. Eu tenho condições de criar uma família? Quando eu conheci essa mulher maravilhosa, eu tinha 18 anos, 18 para 19 anos, super experiente na vida, pessoa inteligente. Ela tinha seus lindos 17 anos, uma moça também experiente em todas as áreas, profissionalmente definida, já com muitos conhecimentos. E eu gostei dela, ela gostou de eu, e nós casamos. Foi linda a coisa. Para começar, nós não conhecíamos o Senhor, nossas famílias não vinham de uma formação cristã estruturada, então o que nós fazíamos estava certo. E passamos por vários sufocos, justamente por não seguir este caminho que eu estou ordenando aqui, nesta estruturação desta palavra. Nós não fizemos uma autoavaliação. Será que eu posso sustentar essa mulher? Foi tão terrível a coisa que eu levei ela para morar comigo no meu quarto de solteiro. E mais terrível ainda foi que minha mãe aceitou. Aquelas italianonas, sabe? Minha mãe era italiana com espanhol, aquelas matriarcas. E venha, e venha. Então isso tudo causou um dano profundo na nossa vida, no nosso começo de vida cristã. Nossa vida matrimonial, tudo errado. Planejamos filhos? Não, mas resultado? Vieram, e não mas vieram 3. E fora as outras besteiras que fizemos, dentre elas aborto. Então o primeiro passo para que você, que ainda não casou, nós temos solteiros aqui hoje, não é? É avaliar. Eu quero ter uma família, estou sonhando com isso, mas dá para eu ter uma família agora? Eu tenho condições? Faça uma autoavaliação. Dá tempo. Segundo passo, realmente é consultar o Senhor. Primeiro, o sonho nasce no nosso coração, concordam? O sonho vem no meu coração. Lá em Provérbios 16 diz que a um homem está dado os desejos do seu coração, os projetos, os seus projetos. Deus instrui-nos a sonharmos, a projetar, a planejar.
Mas depois a gente tem que entrar em acordo com o Senhor, perguntar: Senhor, é da tua vontade? É o momento? Como eu devo trabalhar isto? Em primeiro lugar é perguntar para o Senhor. Em terceiro passo é escolher quem vai para essa jornada com você. E nisso eu queria parar um pouco, porque a pergunta é: mas contra quem nós vamos guerrear? Porque o casamento, na verdade, quando nós viemos para cá em novembro de 2018, e logo saímos daqui, na semana seguinte nós fomos ministrar em algumas igrejas lá na Argentina, e lá nós descobrimos que eles citam a questão de casamento, é o ato da cerimônia. A continuidade do casamento eles chamam de matrimônio. Então eu comecei a falar: não, o casamento, eles ficavam perguntando: mas como é assim? Vai ficar fazendo festa toda hora? Como é que é isso? Aí eu tive que modificar. A pessoa que fazia me interpretava, ele corrigia colocando a questão matrimônio. Mas para nós no Brasil, casamento significa casou e continuou casado até que a morte o separe. Amém? Então é assim. Então vou continuar falando aqui. Nós não estamos na Argentina, estamos no Brasil. É casamento, tá? Quando a gente casa, a gente está indo para um casamento. Na verdade, quando você já está planejando o casamento, já é uma guerra. É uma guerra que você está entrando. Mas é uma guerra não entre marido e mulher. Tanto é interessante isto que quando eu li ali em Mateus capítulo 10, verso 36, ali fala que os inimigos serão os da própria casa. Aí eu fui realmente ler, eu tenho lido e relido, e se vocês lerem lá em Mateus 10, 36, vocês vão perceber que ali ele diz assim, que os inimigos são os da própria casa. Os filhos se levantarão contra os pais, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Mas em momento algum é citado que o marido vai se levantar contra a mulher, ou a mulher contra o marido, o esposo contra a esposa e a esposa contra o esposo. Por quê? Porque para Deus, o casamento, a partir do momento que é feito, os dois passam a ser uma só carne. Então uma carne só não tem como ela guerrear sozinho. E é interessante quando a gente está fazendo algum aconselhamento pastoral, e a pessoa está falando: mas eu falo com ela, e ela é uma fera, é não sei o que, ela não me deixa falar, e ela já quer brigar. Ele falou: deixa ela brigar. Manda ela enfiar os dedos na tomada, tomar um choque, bate a cabeça na parede, vai fazer qualquer coisa, deixa ela brigar. Mas não briga com você. A minha esposa sempre fala assim: briga com o meu dedo aqui. Aqui, tá nervoso, briga aqui com o meu dedo. Então, marido e mulher não tem que haver, realmente fica a coisa muito sem graça se não houver divergências, não é verdade? A gente tem divergências, temos pontos diferentes, que eu falo, eu penso de um jeito, ela pensa de outro, mas isso não pode se tornar uma guerra, um conflito. O nosso conflito, em primeiro lugar, realmente, contra quem nós guerreamos. Eu não devo casar para guerrear com a minha esposa, ela não é minha opositora, e eu não sou opositor dela, eu não sou o inimigo dela, e ela não é minha inimiga, e nem jamais vai ser. Mas o que nós vemos hoje em dia, quantos casamentos desfeitos, porque eles se tornam inimigos, a ponto de ir aos vias de fato, e até mesmo às separações, se não nas próprias atos de violência, até morte de um do outro, se tornam verdadeiros inimigos, e sendo que os nossos inimigos são os de fora, são os conflitos, são aquelas pessoas que amanhã nós vamos estar falando, aquelas pessoas, aquelas situações que interferem num casamento, numa relação conjugal sadia, e que muitas vezes poucas coisas, tantas besteiras, coisas simples, influenciam de tal forma a ponto de destruir uma relação que era um sonho maravilhoso quando se namorava.
Os dois sonhavam juntos, né? Passaram daquela fase, fizeram autoavaliação, o moço fez, a moça fez, falaram com Deus, é de Deus, estão caminhando, estão vivendo um lindo sonho, aí casam, e de repente começam os conflitos. No primeiro ano, de repente já estão separados. Aí depois tem aquela conversa mole da crise dos 7 anos. A crise dos 7 anos. Ai, puxa, o que você está vendo? É 7 anos, você já não tem. O que é isso? Eu estou na crise dos 46. Ai, ai. Então, a gente precisa entender contra quem eu vou lutar. Por isso que a Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1. Por isso que quando a gente casa, eu preciso criar todos os meios, todos os recursos para que a minha relação conjugal seja cada vez melhor, cada vez mais intenso o meu casamento, que o prazer dela seja estar comigo, e que o meu prazer seja estar com ela. Quantos bares estão aí lotados porque os homens não têm prazer de chegar em casa, porque chegar em casa é um inferno também. Não estou defendendo os cachaceiros também não, tá? Cachaceiro tem que parar, porque eu antes da minha conversão, na verdade a nossa conversão foi realmente em função de uma falência financeira. Eu era alcoólatra e Deus realmente me alcançou. Mas tudo isto, mesmo nós não sendo cristãos, eu da outra vez falei uma aliança que nós fizemos, eu e minha esposa. Mesmo sem conhecer a palavra, nós estabelecemos uma meta para nós dois. Nós dissemos que nada e ninguém iria interferir no nosso relacionamento. E fomos fiéis nisto. E a luz do Senhor brilhou no nosso caminho, que está escrito lá em Jó 22, 28. E nós fomos fiéis a esta aliança. E permanecemos. Não tivemos problema? Claro. Dúzias e dúzias e dúzias de problemas. Cada dia um novo. Cada dia uma batalha nova. Então eu preciso entender que quando eu estou vivendo este matrimônio, este casamento, eu preciso fazer com que ele seja bênção, para que ela esteja bem, para que eu também tenha prazer de estar ao lado dela. Isso envolve muitas e muitas áreas. Pessoas interferem no nosso relacionamento conjugal. E às vezes, principalmente pessoas próximas, interferem e fazem com que muitas vezes o nosso relacionamento seja tumultuado, seja entristecido, seja pesado, por estarmos fazendo o que não devemos fazer. Não ter valores corretos. Por isso que quando você faz a tua autoavaliação, eu sei que muitos de nós aqui não tivemos essa oportunidade. No meu caso eu não tive por não conhecer o Senhor. Mas eu falo, você solteiro, não entre numa relação sem se reavaliar bem. Moças, pense que vocês vão ficar para titia. Por favor. Seu está preparado. Moços, não fiquem escolhendo demais. Orem. Busque o Senhor. Busque a presença de Deus para a sua vida, para que o Senhor te mostre quem é a pessoa adequada. Hoje a gente está vivendo um momento na sociedade extremamente perigoso. Nós estamos vivendo uma desconstrução da família a nível mundial. Estas novas ideias de novas estruturas de famílias tem realmente inquietado o meu coração, e nós vemos aí a força do inimigo tentando destruir toda esta forma de construção de famílias que nós temos fundamentados na palavra de Deus. E a palavra de Deus é a nossa regra do bom viver. Nós temos que parar e ver qual o modelo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Nós não somos contra o pecador, nós somos contra o pecado.
na vida deles. Nós queremos vê-los livres. Nós não queremos vê-los escravizados. Há pouco mandaram um vídeo para mim, um grupo de homossexuais, isso está público, tá? Lá nos Estados Unidos, jogando bola com a Bíblia. Eles são esses que estão buscando o nosso respeito, sendo que eles nos desrespeitam. Isso está se infiltrando de tal maneira, através das mídias, que nós somos obrigados a acertar determinadas relações. As pessoas que façam, mas não me venham obrigado a fazer, porque eu vou seguir o que a palavra de Deus diz. Eu não posso ir contra aquilo que o Senhor me tem mostrado. Por isso eu tenho que fazer minha autoavaliação. Eu tenho que ver, eu tenho condições de fazer uma família feliz. Nós trabalhamos com um casal que infelizmente entrou em vias de separação. O marido nos procurou e nós ficamos um tempo fazendo aconselhamento. Ele ficou conosco uma semana lá em casa, lá no nosso instituto, e nós ministrando para ele, mas já era a terceira vez que ele tinha entrado em adultério. Terceira vez. A mulher não aguentou mais. E o que estava entristecendo mais ainda ele, que a mulher agora também estava sendo assediada por uma outra mulher. O que a gente pode fazer nesses casos? Orar, pedir a misericórdia do Senhor. E assim, como falávamos há pouco com o Alexandre, cadê o Alexandre? Está por aí. Ele, o líder de casais aqui do ministério de vocês, teve o seu casamento restaurado. E nós dissemos, todo casamento é possível ser restaurado. É tudo uma questão de disposição para aceitar a palavra de Deus, para liberar perdão. Então, eu não preciso ir até o fim, até destruir totalmente o meu casamento para poder depois restaurar. Seu amanhã pode ser melhor. Pode ser não. Seu amanhã, como a canção disse, vai ser melhor. Aí talvez você esteja dizendo, mas eu já estou bem. Então vai ser melhor ainda. Vai ser muito bom. Muito bom. Então isso tem que ser, é um ambiente criado. Para alguns é uma tragédia. Então, voltando a falar aqui sobre a questão dos inimigos. As perdas muitas vezes fazem com que você encontre inimigos. Nessas falhas de comunicação que muitas vezes pode acontecer num relacionamento conjugal, pode haver uma distorção a ponto de gerar um conflito. E aí você começar a olhar a sua pessoa como seu inimigo, e ela não pode ser o seu inimigo. A sua esposa não pode ser, o seu esposo não pode ser o seu inimigo. Traga-o para perto. E aí tem um outro caminho: buscar socorro. Buscar socorro é aconselhar-se. Aconselhar. A palavra de Deus diz que o conselho, na multidão de conselhos há sabedoria. Porque às vezes a gente cria normas dentro da nossa cabeça, não é verdade? Às vezes a gente cria alguns planos mirabolantes, alguns projetos, e essas coisas muitas vezes não dão certo. E Deus chama a mim e a você para nós colocarmos em ordem, voltar a consultar o Senhor. Senhor, está correta esta minha posição diante do Senhor? Dialogar com a sua esposa, com o seu esposo. Você que namora ainda, estabelecer os seus projetos. Foque. Até o noivado é possível fazer como este rei que foi consultar
os seus conselheiros e falou: nós temos 10 mil soldados, dá para continuar isso? Para a gente partir para essa guerra? Se você está noivo e você vê que não está preparado, ainda dá tempo de fugir. Volta atrás, pede as contas, fala: ó, eu errei, estou me reavaliando, não tenho condições, vamos nos reavaliar, vamos voltar um passo atrás, vamos continuar orando, para que o Senhor confirme, para que a gente possa entrar nesse relacionamento de uma forma integral, e de uma forma transparente, de uma forma verdadeira, de uma forma que traga resultado, e volte. Porque a partir do momento que você bateu o martelo, se apresentou perante o juiz, perante os sacerdotes, perante as testemunhas e principalmente perante o Senhor, feita a aliança, aí não dá mais para voltar atrás. Aí é lutar com todas as suas forças para que dê certo. Amém? Então, contra quem será, ou contra o que será essa batalha? A batalha pode ser, de repente, financeira. Nós conhecemos um casal também, aliás, nós somos padrinhos do casamento deles, que sonharam com um casamento maravilhoso. Financeiramente eles não estavam totalmente estabilizados, não eram novinhos não, muito novinhos não, já eram experientes. Resolveram fazer um casamento e ficaram simplesmente, eu estava fazendo as contas esses dias, eu estou contando para minha esposa, 5 anos, agora que eles estão terminando de pagar a festa. Não tem casa própria, não tem carro, mas fizeram uma festa de arromba. Pensa bem. E isso causou um dano que nós precisamos ficar por muitas vezes aconselhando, porque quase separaram. Mau planejamento, gente. Então é isso. E o último passo para isto é partir para a guerra. Gente, quando os espias voltaram lá da terra prometida, Moisés enviou seus 12 espias para examinar a terra de Canaã. Vocês lembram da história? Eles voltaram felizes da vida, trazendo cacho de uva que tinha que carregar em 2. Imagina o tamanho do cacho de uva. E a pergunta foi: e aí? Como é que era a terra lá? Dá para conquistar? Olha, a terra é maravilhosa, mana leite e mel, como diz, é tremendo. Olha o fruto que nós trouxemos, mas está cheio de gigante, o bicho é feio. E o pior, nós nos vimos como gafanhotos perante eles. Esse é o problema da derrota. Não é como o inimigo te enxerga. Pensa que o inimigo não tem medo de você. O diabo tem medo de você, sabia? Deus não está lutando contra o diabo não está lutando contra Deus. O diabo luta contra mim e contra você. E quem tem que lutar contra ele? Eu. E eu tenho as armas. A Bíblia diz que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então eu não posso jamais ir para uma batalha, para uma guerra, qualquer ela que seja, quer seja contra o diabo, quer seja contra as questões financeiras que eu me desestruturei. De repente eu me desestruturei. A pandemia está aí para provar isso, que muitas pessoas que estavam estabilizadas financeiramente, de repente perderam tudo, fecha tudo. Era o dono da lanchonete, o dono do pequeno comércio, era aquilo, fecha, e fica um tempão fechado, e aí? Mas sobrevivemos, não sobrevivemos? Você sobreviveu, eu sobrevivi.
é uma enfermidade que chegou como uma péssima notícia. E isso são inimigos que vão surgindo no teu dia a dia. É o emprego que foi, é a saúde que foi embora, é o conflito externo, o conflito da família que acabou interferindo ali. São inimigos, são batalhas que estão te enfrentando, e você não pode ir para essas batalhas derrotado. Os espias estavam olhando para eles mesmos e se vendo como gafanhotos aos olhos do inimigo. Eu falei, não quero saber, eu posso ser um gafanhoto, mas sou um gafanhoto venenoso, eu vou lá e pico ele, mato ele. Davi enfrentou Golias com uma pedrada. Quanto maior o inimigo, maior o tombo, é mais fácil de acertar, é ou não é? Então é assim, nós precisamos partir e jamais entrarmos para essa nossa guerra derrotado. Talvez casamentos aqui estejam vivendo os seus conflitos, as suas dificuldades, estão com dificuldades com os filhos, de repente as drogas entraram, é outro inimigo que está infiltrando. Nós não podemos baixar a guarda, nós temos que seguir o padrão de Deus, é buscar em Deus socorro, não abrir mão do nosso companheiro. Lembre-se, sua esposa, seu esposo, e trazendo para dentro da família seus pais, são a sua força de guerra, são a sua força de batalha, caminhando juntos. A Bíblia diz que andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Nós tínhamos em casa, enquanto tínhamos as nossas filhas todas lá, não só as nossas filhas, mas as filhas do coração, filho do coração também, temos um. E até minha mãe, né, após a nossa conversão, todo mundo, até minha mãe se converteu. Aliás, foi ela que se converteu primeiro e botou a casa da bênção todinha para orar por nós. Todas as vezes que a gente tinha algum conflito, qualquer necessidade, a gente fazia em casa o que chamava de mesa redonda. A mesa era quadrada, mas a gente chamava de redonda. Vamos fazer uma mesa redonda. Aí parávamos para ouvir todo mundo, e eu colocava a situação. Olha, nós estamos vivendo esse momento difícil. Como eu disse, eu vim para o evangelho falido, e era alcoólatra, tinha perdido tudo, mas já tinha 3 filhas, uma esposa, e minha mãe que dependia de mim também. E todas as vezes que a gente tinha alguma coisa para colocar em ordem, nós sentávamos juntos e discutíamos, e eu estabelecia as regras, ouvia a opinião. Então nós sempre discutíamos. O pastor Cláudio Duarte estava falando sobre a mulher. Às vezes o homem fica querendo poupar a mulher. Ah, não posso contar, porque afinal de contas ela é o vaso mais frágil. Frágil nada. A mulher é bem forte, sim, e ela precisa participar, ela precisa saber as preocupações, as suas preocupações. Então ela pode de repente não ter a força para ir para um trabalho, para ganhar, mas ela tem os joelhos para dobrar, ela tem um canal de comunicação direto com Deus, porque Deus a fez com um quê a mais que os homens. Elas têm sensibilidade para estar falando diretamente com Deus, intercedendo. Por isso que Deus disse na palavra que a mulher sábia edifica. E há uma frase que é dita constantemente: atrás de um grande homem sempre tem uma grande, tem que ter. Então por isso que é um time. Eu não posso lutar contra o meu time, e o meu time a princípio é eu e minha esposa, mas eu preciso trazer aliados, e os aliados a princípio quem são? Meus filhos, nossas filhas. Você precisa trazer para perto, porque o inimigo está buscando eles estão sendo assediados. E é interessante, vocês vão estar separados, adolescentes, eu não sei quem que vai estar tratando, mas adolescente é muito engraçado. Eles morrem de paixão assim na hora, tem um coração muito aberto, eles são assim fáceis de ter amizades. O que eles mais gostam na vida é amizade. Conheceu a pessoa hoje,
já fala: esse é o meu melhor amigo. Já esquece dos pais. Peraí, meu melhor amigo é ser meu pai, minha mãe, né? Eles estão comigo, eles querem o melhor para mim. Então cuidado, para não perder seus adolescentes por os amigos, porque os amigos vão embora, entendeu? Mas a família permanece. Então você precisa trazer para perto de você os seus aliados. Comece com os filhos. Não os tenha como os inimigos, apesar que eles lutam para ser, porque não tem coisa melhor para separar pai e mãe do que filho. Amanhã a gente vai estar falando sobre isso. Então cuidado, não se deixem levar. E o último passo, o que é? Partir para a guerra. Como eu disse, não irmos para uma guerra derrotados. Já não vai com o sentimento: eu vou lá, mas eu tenho que falar com aquela pessoa para consertar, eu tenho que pedir, mas ele não vai aceitar, ele não vai querer, acho que não vai dar certo. Não me para com isso. Todos os livros de autoajuda que existem são baseados na Bíblia, apesar que fica só nisso, fica só no que vai dar tudo certo. Mas mesmo quando dá tudo errado, vocês não têm noção como é maravilhoso quando dá tudo errado. Sabe por quê? Porque a gente baixa a guarda, baixa a bola. A gente realmente caiu na real, falou: caramba, eu não sou o must, eu sou o meia boca aqui, eu preciso baixar a bola, eu preciso realmente ser humilde. E a Bíblia diz que a humildade precede a honra. Então baixar a bola, abaixar, pedir socorro não é vergonha para ninguém. E lembrem-se, o deserto não foi feito para matar ninguém. As lutas vêm para nos dar estrutura, para nos dar. Agora há pouco a gente estava falando que esses 40 e poucos anos de conversão que a gente tem, em momento algum, com todas as lutas que tivemos, se foram muitas e muitas e muitas, em todas as áreas que vocês imaginam na vida de vocês, em momento algum nós pensamos em desistir, de nós nem para pensar, do Senhor menos ainda, de achar que Deus não fez como eu gostaria. Ele não fez por quê? Porque Ele é Deus. Ontem eu estava assistindo um filme, eu não lembro o nome do filme, um filme que fala sobre um milagre, e uma mulher perguntava para aquele menino: por que Ele escolheu você? É um filme de um menino que caiu num lago, ele ficou, é uma história verídica, tá? Ele teve uma parada cardíaca por não sei quanto tempo, que era para ele ficar totalmente sequelado, e não aconteceu nada. E aí uma mulher perguntou, a professora dele perguntou: por que Deus escolheu você? A minha resposta seria essa: sabe por quê? Porque Ele é Deus, só isso, tá? Ele dá e Ele tira a vida para quem Ele quer, acabou. É isso que a gente tem que entender. Deus é Deus e acabou. Não deve ficar questionando Deus. Mas pessoas que acabam não entendendo este poder de Deus e essa nossa dependência, por isso que a urgência de nós pregarmos o Evangelho, de mostrar que só Jesus Cristo salva o caminho, tem que ser hoje, e essa nossa mensagem tem que ser urgente, porque se eu morrer hoje, eu sei aonde eu vou estar. Esse foi o meu medo com essa senhora aqui em novembro. Ela está em linha com Deus, ela estava afinadinha. Eu falei: meu Deus, se ela for, ela vai estar melhor. Mas não dá essa moleza para ela não, Senhor. Não dá isso, não tem misericórdia de mim. O Senhor acabou com a vida de Oséias, quando você falou: uma paulada só, eu vou tirar a alegria dos teus olhos. E de tarde a mulher dele estava morta, e não era nem para ele chorar. Eu falei: o senhor não me faz essa arte comigo não, hein? O senhor, por favor. Ela não gostou muito não, porque ela foi por a cirurgia, não estava nem aí. Ela falou: se eu for, eu sei onde eu vou estar. Mas tem gente que se pensava: e agora? Se você morrer hoje, você está bem? Está alinhadinho para passaporte, visto,
bonitinho. É assim que a gente tem que andar. Então, meus queridos, se você fez autoavaliação, você já consultou Deus, você está vivendo agora esse teu relacionamento, se você não constituiu família, está no caminho, mas se você já constituiu família, você está vivendo as suas guerras, os seus conflitos, parte para a guerra mesmo, não dá moleza, não pega na mão do teu parceiro, da tua equipe aí, parte para cima do inimigo e enfrenta. Nós vamos passar um sufoco por um período, não tem problema, mas nós vamos juntos, nós vamos vencer juntos, porque o amanhã vai ser melhor do que hoje. Hoje a gente está passando sufoco, mas amanhã vai ser melhor, e eu vou viver e vou desfrutar do melhor desta terra, porque Deus tem promessa para mim, e é partir para cima e derrotar o inimigo, e acabou. Amém? Então, por isso que eu não tenho que me preocupar realmente com o inimigo. Ele já é um ser derrotado, mas ele é persistente, tá? Tá bom? No domingo talvez eu fale sobre o diabo tem as costas largas, talvez. E eu quero deixar aqui uma frase do professor Felipe Aquino. Ele é apresentador de uma rede católica. E ele diz assim: o casamento é uma tarefa para grandes homens e grandes mulheres. Não é para gente pequena, imatura, egoísta, que ainda não cresceu. É uma missão para aqueles que sabem conquistar a mesma pessoa todos os dias. Bonito, né? Então isso traduz o que diz lá em 1 Coríntios 13, que o amor nunca acaba. O amor faz com que a gente enxergue qualidades nas pessoas mais do que deficiências, do que limitações. O amor verdadeiro faz com que a gente enxergue além e persista, insistindo que é possível viver cada vez melhor. Amém? Viva o melhor nos seus relacionamentos, viva o melhor na sua família, seja bênção enquanto você viver, em nome de Jesus. Amém? Amém? Podemos levantar para orarmos? Amém? Pastor Nizuzi? Aleluia. Aleluia. Quero pedir que o pastor Jesus esteja orando aí sobre as famílias. Pode ser? Glória a Deus. Palavra simples, mas tocante em nossas vidas. O mais importante é você colocar essa palavra em prática.